E se tudo o que te ensinaram sobre construir riqueza tivesse sido feito para te manter quebrado? As pessoas que costumam falar sobre dinheiro ao seu redor, muitas vezes, nunca construíram riqueza de verdade. Pensa nisso. Seus pais te ensinaram o que sabiam. A sociedade te ensinou a conseguir um... E se tudo o que te ensinaram sobre construir riqueza tivesse sido feito para te manter quebrado? As pessoas que costumam falar sobre dinheiro ao seu redor, muitas vezes, nunca construíram riqueza de verdade. Pensa nisso. Seus pais te ensinaram o que sabiam. Tá um dia, se tiver sorte. Mas ninguém te ensinou as regras. A distância entre onde a maioria das pessoas está e onde quer chegar não tem a ver com trabalhar duro. Não tem a ver com ter sorte, ganhar na loteria ou alguém simplesmente te dar um monte de dinheiro. Tem a ver com a informação certa e com garantir que você aplique essa informação de forma constante. E hoje, eu vou te dar os 5 segredos de riqueza sobre os quais quase ninguém fala. A maioria das pessoas não reúne tudo isso em um só lugar. E ao fim deste episódio, você estará mais à frente do que 99% das pessoas ao seu redor. Meu nome é Lewis Howes. Minha missão é te ajudar a melhorar a qualidade da sua vida. E acredito que este será um daqueles momentos aos quais você vai voltar, refletir e dizer: foi aqui que eu recebi a informação certa. Eu tomei atitudes e as coisas começaram a crescer na direção certa. Pelo menos essa é a minha intenção para você hoje. De novo, essas 5 chaves estão aqui para você e eu quero que você haja com base nelas. Então se prepara e vamos nessa, porque o segredo número 1 é que a sua relação com o dinheiro é, na verdade, o verdadeiro problema. Agora, antes de falarmos sobre estratégias e táticas, precisamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca enfrenta. Sempre que falo sobre isso, as pessoas dizem: nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Por que pessoas inteligentes e esforçadas ainda sofrem com dinheiro? Tenho certeza de que você é inteligente. Tenho certeza de que trabalha duro. Tenho certeza de que conhece muita gente na sua vida que é esforçada, inteligente, estudada, mas que por algum motivo sofre com dinheiro. Eu escrevi um livro inteiro sobre como reinterpretar sua relação. Nunca dava para comprar roupas novas. Eram sempre roupas que passavam de um para o outro, roupas de brechó, coisas assim. Eu lembro que zombavam de mim porque eu nunca tinha as coisas legais. Eu não tinha um Nintendo. Todas essas coisas que meus colegas tinham, eu não tinha. Teve uma época em que sabe, lá nos anos 80 e 90, quando eu estava crescendo, as pessoas jogavam hóquei de patins nos estacionamentos do bairro. E eu era a única criança no hóquei de patins que usava tênis. Todo mundo tinha rollerblades ou patins, mas a gente não podia comprar. Então foi um período em que meu pai trabalhava muito. Minha mãe também trabalhava. Os dois tentavam fazer o melhor para cuidar da gente, mas havia muito estresse na relação deles. E grande parte disso estava ligada ao dinheiro. Estresse com dinheiro. E isso alimentava a escassez, insegurança, preocupação, medo. E essa crença de que, a relação não está bem porque o dinheiro também não está bem. Foi assim que eu aprendi as coisas. Foi assim que eu vivi o mundo. E eu sempre estava um pouco atrás de todo mundo. Dos meus colegas, da minha escola, da minha cidade. Por isso, eu sentia que não era bom com dinheiro. Era um sistema de crenças que absorvi ao longo de anos de condicionamento. E você pode ter algo parecido, ou algo diferente. Talvez tenha uma relação saudável com dinheiro. Talvez tenha uma relação ruim com o dinheiro. Mas a maioria dos livros financeiros pula essa parte. Só que seus resultados externos com dinheiro são sempre um reflexo das suas crenças internas sobre dinheiro. De novo, esse é exatamente o motivo pelo qual escrevi Ganhar Dinheiro é Fácil, porque ele fala sobre como criar liberdade financeira e viver uma vida mais rica ao ter uma relação mais saudável, curada e alinhada com suas crenças sobre dinheiro e com a sua mentalidade financeira. E se você cresceu ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, ou que a gente nunca poderia pagar por aquilo, ou que pessoas ricas são muito gananciosas, e sabe que você não pode confiar em pessoas ricas porque elas são gananciosas demais, por que você se tornaria uma pessoa rica? Se você acredita que pessoas ricas são más, erradas e gananciosas, e não quer se identificar como alguém mau, errado ou ganancioso, você vai empurrar a abundância para longe o tempo todo. Vai empurrar oportunidades para longe o tempo todo. Vai se auto-sabotar sempre que receber dinheiro. Vai gastar. Vai torrar tudo no agora.
Não vai pensar em guardar ou investir para o seu eu do futuro, que também vai precisar disso. E de novo, algumas dessas frases, sabe, a gente nunca vai poder pagar por isso. Ou, pessoas ricas são gananciosas. Essas frases viram a sua programação financeira. Deixa eu repetir. Essas frases, esses condicionamentos, viram a sua programação financeira. E essa programação fica rodando no fundo do seu subconsciente. Toda vez que você toma uma decisão sobre dinheiro, ela fica girando aí dentro. A sua relação com o dinheiro precisa mudar antes que a sua conta bancária possa mudar. E se ela não mudar, quanto mais a sua conta bancária subir ou descer, mais estresse e ansiedade você vai sentir em qualquer uma das direções. Você nunca vai sentir que é suficiente, mesmo guardando e acumulando cada vez mais dinheiro. Ainda vai se sentir ansioso, preocupado ou aflito, como se alguém estivesse tentando te pegar. Ou, se você não tem dinheiro suficiente, se ele está sempre diminuindo, vai pensar: nossa, é muito difícil viver de salário em salário. O que acontece se eu me machucar ou sofrer um acidente? Eu não tenho dinheiro para o futuro. Se meu carro quebrar, se alguma coisa acontecer, se surgir uma emergência, o que eu vou fazer? De qualquer forma, a sua relação com o dinheiro precisa mudar antes que a sua conta bancária possa mudar. Ou, se a sua conta bancária mudar, a sua relação com o dinheiro ainda vai estar ferida. Então pergunte a si mesmo agora: eu acredito que dinheiro é difícil de ganhar? Eu acredito que preciso sacrificar tudo na minha vida, abrir mão da minha família e da minha saúde para ganhar dinheiro? Eu me sinto culpado quando gasto dinheiro, quando gasto comigo mesmo ou com uma aventura que quero ter. Eu sinto que querer mais dinheiro me torna uma pessoa ruim? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você não tem um problema com dinheiro, você tem um problema de crença. E isso não significa que você seja uma pessoa ruim por pensar assim. Significa apenas que você foi condicionado, foi colocado em um ambiente e foi jogado dentro de um sistema de crenças vindo de colegas, pais, da sociedade ou da sua cultura que te colocou nessa situação. E é por isso que você veio parar neste vídeo. É por isso que chegou a este episódio. E espero que este seja esse ponto de virada para você. Aquele episódio ao qual você volta, que compartilha com seus amigos e diz: ei, vamos conversar sobre isso juntos. Você não tem um problema com dinheiro. Você tem um problema de crença. E crenças podem ser mudadas. Crenças podem ser mudadas. E estou te dizendo, se eu conseguir mudar minhas crenças sobre dinheiro, minha relação com o dinheiro, quando eu me sentia tão escasso, tão inseguro, quando pensava: por que alguém me daria dinheiro? No começo dos meus 20 e poucos anos, eu pensava: vou ser quebrado para sempre. Literalmente. Eu morei no sofá da minha irmã por 1 ano e meio, sem ganhar dinheiro, com medo do futuro, pensando: como eu vou ganhar dinheiro algum dia? A economia estava entrando em colapso. O mercado imobiliário quebrou. Não estavam contratando nem pessoas com mestrado, e eu ainda nem tinha me formado na faculdade. Eu tinha todas essas crenças, tipo: estou dormindo no sofá da minha irmã. Eu não tenho habilidades, eu não tenho talento. Eu era um dos piores da turma. Não tenho diploma universitário. Como eu vou ganhar dinheiro nesta economia? E talvez alguns de vocês estejam pensando isso agora. Isso foi lá em 2008. Estamos em 2026 no momento em que estou gravando isto. E talvez você esteja pensando a mesma coisa agora. O preço da gasolina está umas 10 vezes mais alto agora do que naquela época. Casas e apartamentos estão 10 vezes mais caros do que eram naquela época. É como se... parece que tem uma guerra a cada 2 dias. Parece que estamos no meio da revolução da IA. O que fazemos com isso? Todo mundo está perdendo o emprego. Existe alguma segurança no futuro financeiro? Estou afundado em dívidas. Como vou sair das dívidas? Talvez isso também pareça esmagador para você agora. E estou aqui para te dizer: se eu conseguir sair disso, sei que você também consegue. Se um garotinho inseguro, com muitas feridas, muito condicionamento, um futuro incerto, com uma identidade destruída, se eu conseguir sair desse lugar e aprender a criar um futuro mais abundante para mim, sei que você também consegue. Eu sei. Você precisa estar disposto a receber a informação certa. Precisa estar disposto a aplicar essa informação todos os dias para se preparar para o sucesso. Você precisa estar disposto a ter coragem de aprender no meio da bagunça, porque, meu Deus, eu ainda estou aprendendo hoje. E sinto que já faz quase, 17, 18 anos, ou algo assim,
desde que eu era aquele garotinho assustado no sofá da minha irmã, nos meus 20 e poucos anos. Eu era um homem adulto, mas emocionalmente era literalmente um garotinho tentando entender a vida. E foi preciso coragem para ler informações, aprender sobre coisas das quais eu não fazia a menor ideia e me sentir tão burro a ponto de pensar: cara, eu me sinto tão ignorante. Eu não faço ideia do que é nada disso sobre dinheiro. Foi aprender uma nova língua, um novo vocabulário, um jeito desconhecido de existir, para sair de um lugar de escassez e entrar na abundância. E estou te dizendo, se eu conseguir, sei com certeza que você consegue. Se estiver disposto a se dedicar com constância, tiver coragem de falhar, cometer erros e parecer ou soar um pouco bobo por não saber tudo. E tudo bem. Eu ainda não tenho todas as respostas. É por isso que continuo me sentando frente a frente com os maiores líderes do mundo em dinheiro, empreendedorismo e negócios, para continuar aprendendo e alcançar os próximos níveis da minha vida também. Então você não tem um problema com dinheiro. Você tem um problema de crença. E crenças podem ser mudadas. E esse é o fim do segredo número 1. Sua relação com o dinheiro é o verdadeiro problema. Segredo número 2. Pessoas ricas não trocam tempo por dinheiro. Depois que alguém muda sua mentalidade sobre dinheiro, de novo, isso é tudo que eu falo neste livro. Ganhar dinheiro é fácil. Primeiro falamos sobre a mentalidade do dinheiro. E depois que você muda sua mentalidade sobre dinheiro, qual é o primeiro segredo estratégico que realmente muda o jogo? Bom, vou compartilhar com você uma história que aprendi lá no começo, porque no início eu trabalhava muito depois de estar no sofá da minha irmã, tentando desenvolver uma habilidade. E naquela época, um mentor me disse: por que você não dá uma olhada no LinkedIn para ver se consegue fazer algumas conexões e encontrar um emprego? Isso foi em 2007, 2008. Faz muito tempo. E eu fiquei obcecado por aquilo. Eu estava no sofá da minha irmã. Estava aprendendo sobre o LinkedIn. Estava pesquisando. Estava tentando otimizar meu perfil. Estava me conectando com líderes de pensamento e pessoas diferentes da minha cidade. Eu tentava entrar em contato e construir relacionamentos. E depois de uns 6 meses obcecado pelo LinkedIn, construindo minha rede, otimizando tudo, pesquisando e aprendendo sobre aquilo, as pessoas começaram a me procurar e dizer: Ei, Lewis, seu perfil está muito legal. Parece muito profissional. Você pode me mostrar como otimizar o meu? E comecei a trabalhar com pessoas de graça, meio que amigos, relações que eu tinha construído. E eu dizia: Ei, aqui está o que você pode fazer para deixar seu perfil melhor. Eu só ajudava as pessoas com o que tinha aprendido nos 6 meses anteriores. E fiz isso para uma pessoa. Talvez eu tenha feito isso para, sei lá, 10 ou 15 pessoas de graça. Aí fiz isso para um cara, e depois ele disse: isso vai ajudar muito o meu negócio. Obrigado. Ele pegou o talão de cheques, escreveu um cheque de $100 e me entregou. E foi tipo: sério? Eu posso ajudar alguém a fazer alguma coisa e a pessoa me dá dinheiro? Eu simplesmente não entendia como ganhar dinheiro. Eu tinha acabado de sair da faculdade para tentar entrar na NFL. Não consegui entrar na NFL. Meus sonhos foram destruídos. Eu estava jogando futebol americano de arena tentando chegar lá. Ganhava $250 por semana e ainda nem tinha me formado na faculdade. E eu não tinha habilidades para ganhar dinheiro, mas só estava tentando ser útil. Estava tentando ajudar. Eu ajudava pessoas a aprenderem sobre o LinkedIn e alguém me deu um cheque de $100. E pensei: uau, tudo bem. Deixa eu fazer mais disso. Ganhei $100. Deixa eu começar a procurar pessoas e dizer: ei, você quer que eu otimize seu perfil no LinkedIn? Eu cobro $100. E comecei a fazer isso. E cada vez mais pessoas diziam sim. Até que, em algum momento, pensei: tudo bem, deixa eu cobrar mais por isso. Sabe, eu estava ficando mais procurado. Estava recebendo mais oportunidades. Minha agenda estava enchendo, então comecei a cobrar 150, 200, 250, $300. Eu passava algumas horas com as pessoas. Talvez meio-dia. Fazia acompanhamentos depois. Não era algo de 1 hora, mas eu passava tempo com elas para otimizar o perfil. E aí eu lembro que pensei: interessante. Quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia que ia ficar cada vez mais difícil escalar o meu tempo. E que eu precisava encontrar uma forma de transformar minha informação em produto. Naquela época, em 2008, não existia um jeito realmente fácil de fazer autopublicação. Mas eu pensei: se eu conseguisse colocar todo o meu conhecimento em uma coisa só, como um livro, e vender isso, seria uma forma de gerar uma renda extra. E foi isso que eu fiz. Conheci alguém que tinha escrito um livro,
Perguntei se essa pessoa podia me orientar sobre como publicar por conta própria e acabei publicando meu livro com essa pessoa em 2009. Acho que vendemos talvez umas 700 cópias e cada livro custava, sabe, 10, 15 dólares. Eu ficava por aí tentando vender para as pessoas. Mas isso abriu meus olhos para uma forma diferente de impactar as pessoas, servir as pessoas e criar uma fonte extra de renda. E se você só recebe quando trabalha, sua renda fica limitada pelas suas horas, pelo tempo que você entrega em troca daquele pagamento. E como ser humano, suas horas são finitas. Só existem 24 horas em um dia. E na real, você tem só umas 8 a 10, talvez 12 horas boas por dia, se for mais jovem. Quando eu era mais novo, colocava 12, 14 horas por dia no meu negócio. Mas eu tinha muito mais energia naquela época e não tinha mais nada para fazer. Por isso fiquei obcecado por aquilo. Mas você não consegue chegar a milhões de dólares só na base da correria, se cada dólar exige diretamente o seu tempo. E escuta, eu digo isso sabendo que foi exatamente o que fiz por muitos anos. Tentei chegar lá na força bruta e com uma ressalva. Se você fizer isso, pode até conseguir ganhar mais dinheiro, mas ao custo de prejudicar sua saúde, seus relacionamentos e seu sono. E foi isso que aconteceu comigo. Durante anos eu pensava, não quero viver na escassez. Não quero ficar quebrado de novo. Por isso fiquei obcecado em tentar ganhar o máximo de dinheiro possível por uns 5 anos. Eu engordei. Tinha hábitos alimentares péssimos. Eu não dormia bem. Ficava acordado até umas 3 horas, 4 horas da manhã, quase todas as noites, por anos, vivendo na escassez, no modo correria, achando que aquele era o caminho. E eu queria poder voltar no tempo e reorganizar minha agenda, porque sinto que isso me prejudicou no longo prazo. Queria não ter precisado ralar daquele mesmo jeito, se eu pudesse voltar. Se tivesse aprendido de outra forma. Porque as pessoas ricas entendem uma coisa que o resto de nós não entende. Você não vende apenas o seu tempo. Você constrói sistemas que geram valor enquanto você dorme. Isso pode ser um podcast. Por exemplo, o podcast The School of Greatness. Mas para o fim deste ano, vamos chegar a 2.000 episódios. 2.000 episódios. Agora, pensa nisso por um segundo. Já são mais de 13 anos. Toda semana, por 13 anos, publicamos episódios de podcast. Nos últimos 11 anos, são 3 episódios por semana. E esse podcast gera certos resultados. Hoje, a cada segundo, alguém está assistindo ou ouvindo este programa, algum episódio que colocamos no ar. A cada segundo, alguém no mundo está assistindo ou ouvindo este programa para melhorar algum aspecto da própria vida, do negócio, da saúde, dos relacionamentos, do propósito, do espírito. Por causa disso, ele gera renda, gera receita 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cada segundo do dia, ele está gerando algo. Pode ser alguns dólares, pode ser alguns centavos, pode ser centenas de dólares. Seja o que for, ele gera dinheiro, que volta para o negócio e permite reinvestir na equipe, em software, em IA, em ferramentas, criar um estilo de vida para mim, sustentar esse estilo de vida e cuidar das pessoas da nossa equipe, além de reinvestir para, com sorte, tornar este negócio ainda mais bem-sucedido no futuro. Pode ser um podcast, pode ser um produto, pode ser uma marca, pode ser um investimento, um negócio em que você contrata outras pessoas para tocar por você. Pode ser uma renda extra, pode ser um projeto paralelo. Pode ser algo que você faz no comércio online, um livro, um curso em áudio. Pode ser qualquer coisa. E o objetivo é sair da renda ativa para a renda alavancada, de ganhar com as mãos para ganhar com a mente. Essa é a transição mais importante que qualquer empreendedor ou profissional pode fazer. E aqui está a questão. Também quero enfatizar que empreender não é para todo mundo. Não é. Pode ser extremamente solitário, pode ser extremamente difícil e pode te derrubar se você apostar em algo, perder todo o seu dinheiro e ninguém comprar. Não é para quem se abala fácil. Não é para quem não está disposto a arriscar tudo e, sabe, enfrentar dificuldades e sofrer, caso não queira isso. Muitas vezes, você só vê online o 1% do 1% do 1% que realmente está dando certo e gerando milhões de dólares. Na maior parte do tempo, empresas, donos de negócios, pequenos empresários da sua cidade, sabe, não estão arrebentando.
Eles não estão ganhando milhões de dólares e se estão gerando milhões, suas margens de lucro geralmente são de cerca de 10%, talvez no final do dia. Depois de todas as despesas, todos os custos, todas as taxas legais, impostos, depois de todos os funcionários, depois de todas as diferentes coisas que eles têm que pagar, talvez seja 10%, se você tiver sorte. Essa é a realidade da maioria dos negócios no mundo. Talvez 20%. Mas aqui está a questão. Ainda existem formas de gerar renda extra, porque quando o seu dinheiro trabalha por você, você deixa de ser alguém preso apenas à sua agenda. E esse é o segredo número 2. Os ricos não trocam apenas tempo por dinheiro. Eles também buscam otimizar para o próximo nível e buscam criar mais fontes de renda, se possível. Agora, vou fazer uma ressalva sobre isso, entrando no segredo número 3, que é: uma única fonte de renda é uma emergência financeira. O que isso significa? Você vai ouvir 2 lados da moeda aqui, por isso nem tudo isso vale para todos os casos, mas vou tentar fazer essa ressalva. A maioria das pessoas está a um salário de distância de um desastre. É verdade. A maioria vive de salário em salário e não tem uma reserva de emergência para mais do que alguns meses. Qual é o segredo que os ricos usam para garantir que isso nunca aconteça com eles? Bem, uma das principais coisas é que eles não focam em apenas uma fonte de renda, porque uma única fonte de renda não é uma estratégia financeira. E a ressalva que vou fazer sobre isso tem 2 lados, porque eu fui ao extremo com várias fontes de renda na primeira metade da minha carreira nos negócios. Acho que eu tinha umas 17 fontes de renda. Eu tinha, o podcast, tinha palestras, organizava meus próprios eventos, fazia webinars gratuitos e depois vendia cursos. Eu tinha um site de assinatura, tinha treinamentos pagos, eu tentava de tudo. Tinha livros, tinha audiolivros. Eu pensava, preciso de tantas fontes. Levei isso ao extremo. Levei tão ao extremo que fiquei exausto, porque eu era a pessoa que gerava todas aquelas fontes de renda. Eu era quem entregava todos aqueles produtos. Eu era quem fazia todo o atendimento ao cliente, desenvolvia, vendia, e isso me esgotou a tal ponto que pensei, vou me livrar de todas essas fontes e ficar só com 2 ou 3. Assim, fui de um extremo ao outro, e sinto que hoje estou em um lugar saudável. Ao mesmo tempo, continuo pensando na próxima fonte de renda que posso adicionar ao meu negócio, pensando, como posso servir o maior número possível de pessoas, ajudando-as a melhorar a qualidade de vida, sem me esgotar, e garantindo que eu use sistemas inteligentes para servir as pessoas e também gerar renda? De novo, esforço focado, todo o risco em uma coisa principal, é, na verdade, como você fica realmente rico. Você coloca toda a sua energia e tempo em uma coisa e aí, bum, ela acelera, cresce. Você ganha muito dinheiro com ela, vende, seja o que for, e gera muita riqueza, certo? Mas, para ajudar essa riqueza a continuar crescendo, o caminho é diversificá-la em investimentos diferentes, para protegê-la e fazê-la crescer com o tempo. Só que uma única fonte de renda sozinha não é uma estratégia financeira. Em certo ponto, ela é um risco financeiro. E, de novo, se você é inteligente com sua única fonte de renda, investindo esse dinheiro em outros lugares, tudo bem, ótimo. Mas muita gente não faz isso. Apenas gasta todo o dinheiro e por isso não sobra nada. Não tem poupança, não tem investimentos. E muita gente diz que o milionário médio tem 7 fontes de renda. E eu sei que isso pode parecer esmagador. Também é irrealista se você está começando agora com apenas uma. Mas o que costuma ser verdade é que a primeira fonte de renda, a principal, é o motor que permite construir outras fontes ao longo do tempo. Então, nosso foco principal no The School of Greatness é o podcast. Esse é o motor. Também tenho, 5 livros diferentes, 3 best-sellers do New York Times e alguns outros livros, e isso entra como uma fonte extra de renda, certo? Mas o conteúdo é impulsionado pelo podcast. O conteúdo chega pelo podcast e aí eu consigo criar propriedade intelectual. Consigo criar livros e propriedade intelectual a partir do conteúdo, reorganizando tudo, empacotando de um jeito fácil de consumir.
com muita informação sobre um tema específico ligado à relação com o dinheiro. A partir daí, consigo usar o motor do podcast para vender isso ao nosso público, que quer mais produtos que ajudem nesse sentido, certo? Esse é um caminho. Também tenho meus cachês de palestra. Hoje em dia não faço tantas palestras porque tenho filhas gêmeas, sou casado, tenho menos tempo para viajar, mas ainda sou muito chamado para falar. E pelo cachê certo, eu vou, viajo e falo com empresas. Faço workshops para equipes de liderança sênior. Falo em convenções para compartilhar minhas ideias, minha perspectiva, minha inspiração. Se quiserem me contratar pelo meu cachê, certo? Esse é outro caminho dentro deste negócio. Temos relações de afiliados e parceiros. Temos um programa de mentoria em Mastermind que também ajuda empreendedores de nível mais alto a levarem seus negócios para o próximo patamar. Temos algumas fontes principais de receita que sustentam a gente e este negócio. E se você tentar construir várias ao mesmo tempo, provavelmente vai se enrolar e se sentir esgotado. Em vez disso, fortaleça ao máximo a sua principal fonte de renda agora e depois defina qual segunda fonte você vai começar a criar. E aqui estão algumas das fontes de renda mais comuns que pessoas ricas constroem. A primeira é a renda ativa, que vem do seu emprego ou do seu negócio principal. Foque em maximizar isso ao máximo e pense de verdade em como usar esse dinheiro, essa renda, para fazer mais dinheiro por você. A segunda são os investimentos. Renda de investimento. Como você usa essa renda da carreira, do trabalho, do negócio? O primeiro passo é colocar em certos investimentos com os quais você se sinta confortável, como ações, fundos de índice, imóveis, outro negócio paralelo que gere renda para você, produtos, serviços que você vende, coisas assim. Renda de investimento. E isso é algo que acho que comecei a fazer no fim dos meus 20 e poucos anos, e queria ter começado antes. Queria ter colocado $50 por semana, $100 por semana, $1.000 por semana, o que eu pudesse colocar em renda de investimento para gerar retorno com o meu dinheiro, sempre fazendo meu dinheiro trabalhar por mim, fazendo dinheiro enquanto eu dormia ao longo do tempo, por meio de uma dessas rendas de investimento. A próxima seria por meio de royalties. Pode ser, de novo, eu recebo royalties todos os dias pelos livros. Para você, talvez sejam royalties de música, talvez arte, talvez propriedade intelectual. A próxima pode ser renda de aluguel, de propriedades ou ativos que você possui. Eu tenho imóveis físicos com a minha esposa. Temos apartamentos diferentes que alugamos pelo Airbnb ou em contratos de longo prazo. Também tenho investimentos em fundos imobiliários nos quais outra pessoa administra tudo, lida com o estresse de colocar e tirar inquilinos, cuidar dos prédios, e eu recebo um retorno mensal desses ativos. Isso é outra coisa que você pode fazer. Mas, de novo, conheça os riscos de qualquer coisa em que você coloque seu dinheiro. Eu também já perdi dinheiro em investimentos idiotas que não deram certo, ou startups que eu achei que dariam dinheiro e não deram. Você também precisa conhecer os riscos de qualquer investimento que fizer. Pode existir renda digital. Tem muita gente. Hoje em dia existem tantos criadores com cursos, conteúdos, microcomunidades, coisas assim, gerando renda com base no conteúdo digital que produzem. Existem muitas formas diferentes de pensar nisso, mas se você também focar, primeiro, na sua carreira principal, e focar no seu trabalho de gerar essa renda, sendo o mais sábio e inteligente possível ao agir com esse dinheiro, você pode se preparar para a liberdade financeira se fizer do jeito certo, com constância e pensando no longo prazo. Você não constrói tudo da noite para o dia, mas a mente rica pensa em várias fontes de renda, ou em pegar o dinheiro que entra todo mês e investir para construir riqueza no longo prazo. A mente comum pensa em salário e em gastar o máximo possível para se sentir bem. E, no momento em que você começa a pensar em fontes de renda, toda a sua vida financeira começa a mudar. E o seu eu do futuro vai agradecer por você ser sábio com o seu dinheiro hoje. Esse é o fim do segredo número 3. Uma única fonte de renda é uma emergência financeira. Número 4.
Esse é grande. Talvez, se eu pudesse resumir todo o meu sucesso nos negócios, ele se resumiria ao segredo número 4. Agora, eu fiz muitas outras coisas bem. Também cometi muitos outros erros. Mas o número 4 é o que provavelmente gerou 80% do meu dinheiro. E é entrar na sala onde você é a pessoa menos bem-sucedida. Quando você cresce como eu, no fundo da turma, se sentindo uma pessoa burra, sem dinheiro aos 25 anos. Eu estava liso, morando no sofá da minha irmã, empréstimos estudantis. Eu ainda não tinha me formado na faculdade. Eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Eu sempre era a pessoa mais burra de qualquer sala, por isso não foi difícil para mim. Qualquer lugar onde eu entrava, eu era o mais burro, a pessoa menos bem-sucedida. Eu não tinha dinheiro. Todo mundo tinha mais dinheiro do que eu, e a maioria das pessoas se cerca de gente no mesmo nível, ou talvez um pouco abaixo, e depois se pergunta por que nada na vida financeira muda. Qual é o movimento que realmente acelera a riqueza mais rápido do que quase qualquer outra coisa? É se colocar em ambientes com pessoas que estão mais à frente financeiramente do que você. A forma mais rápida de mudar sua vida financeira é mudar o que parece normal para você. E o que parece normal é determinado pela sala em que você está. Se todo mundo ao seu redor vive estressado com dinheiro, esse estresse vira a sua base. Vira sua conversa normal. Vira seu jeito normal de existir. Se todo mundo ao seu redor joga seguro, jogar seguro vira o seu teto. Vira um lugar onde, aqui todo mundo joga seguro. Ninguém passa deste ponto de desconforto. A gente gosta de ficar nesta bolha confortável e não vamos tentar arriscar nada diferente do lugar em que nos sentimos confortáveis agora. Vai ser difícil se libertar disso se esse for o seu ambiente, se essa for a sua sala. Mas quando você se lança, fica muito desconfortável e entra em salas onde as pessoas estão tomando decisões que você nunca sonhou, considerou ou sequer pensou. Aí falar de investimentos como se fossem algo óbvio, ou construir negócios em escala que você nem imaginou, ou doar quantias de dinheiro que você nunca pensou nem em receber, que parecem impossíveis para você. Quando você entra nessas salas e essas conversas começam a acontecer, algo muda dentro de você. No começo você vai ficar apavorado. Vai sentir, eu estou na sala errada. Isso aqui dá medo. Mas é exatamente disso que você precisa para começar a pensar diferente. Começar a enxergar possibilidades e parar de se limitar no que você é capaz de fazer. E eu não estou dizendo que você precisa pensar como milionários e bilionários, nem estar nesses ambientes para criar um estilo de vida específico que não combina com você. O que eu estou dizendo é que você precisa se cercar de pessoas dispostas a pensar só um pouco diferente. Talvez um pouco delirantes às vezes, um pouco fora da realidade às vezes, para enxergar o que é possível. E isso não significa que você precisa ir até lá, mas pelo menos isso te tira do ambiente em que você está agora. Não porque alguém te entregou uma estratégia, mas porque seu cérebro começa a recalibrar de novo o que é possível para você. Proximidade é a estratégia. É estar nas salas onde estão as pessoas certas, que pensam de formas que você nunca pensou. E, no começo da minha carreira, eu peguei um ônibus Greyhound de Columbus para Filadélfia. E acho que gastei uns $55. Na época, talvez eu tivesse uns $100. Eu não tinha carro. E peguei esse ônibus porque tinha uma conferência. Isso foi no fim de 2008, começo de 2009. E eu não tinha onde ficar. Achei um hostel. Acho que custava $17 por noite. Coloquei minhas coisas num armáriozinho quando cheguei nesse hostel. Eu tinha uma mala de mão, uma bolsa que levei comigo no ônibus e um paletó. Tranquei minha bolsa nesse armáriozinho. Tinha beliches, provavelmente uns 20 beliches no mesmo quarto. Deixei minhas coisas lá. Fui para o evento. Fiquei até umas 2:30 da manhã. Tarde da madrugada, criando relacionamentos. Voltei para o hostel. E eu não estou brincando. Tinha vômito por toda a porta de entrada do banheiro. Tinha vômito nos espelhos, nas pias, nos mictórios. E eu nem conseguia usar o banheiro. Eu estava pisando num chão cheio de vômito só para conseguir ir ao banheiro às 3 horas da manhã. Entrei num beliche.
Todos os beliches estavam ocupados. E eu não estou brincando. Tinha vômito em cima da minha cama e no chão bem onde eu precisava pisar para subir no beliche e dormir. E 19 caras europeus roncaram a noite inteira. E eu pensando comigo, isso aqui é o inferno. Isso é uma loucura. Mas estou te dizendo, até hoje eu tenho relacionamentos que mantenho por causa de um evento a que fui 16, 17 anos atrás. Numa conferência que eu não podia pagar, em que entrei escondido, para a qual fui de ônibus Greyhound. Fiquei num hostel cheio de vômito. E entrei nas salas onde estavam as pessoas certas. E estou te dizendo, se você tiver coragem de arriscar, de se aproximar e se abrir para dizer: Oi, meu nome é Lewis Howes. Qual é o seu nome? E fizer perguntas para as pessoas, tiver curiosidade sobre elas, sem ficar falando de si mesmo, apenas pensando: como posso conhecer melhor as pessoas e servi-las? Estou te dizendo, é quase como se Deus, ou o universo, abrisse portas para você criar abundância na sua vida quando você aceita entrar em situações e salas desconfortáveis. Não estou falando de salas assustadoras, inseguras, mas talvez de pensar: nossa, não sinto que pertenço aqui porque essas pessoas são muito mais inteligentes, muito mais bem-sucedidas. Elas criaram resultados muito maiores na vida do que eu. Você se coloca numa sala. Tem coragem de chegar e falar com as pessoas. Tem coragem de fazer perguntas. Tem coragem de dizer: Ei, como posso te ajudar? Eu realmente gostaria de te ajudar. Qual é o seu maior desafio na vida? Se você tiver essa capacidade, essa coragem de arriscar com proximidade, isso representa 80% da minha riqueza. Estar nas salas certas e desenvolver esses relacionamentos ao longo do tempo. O objetivo aqui não é impressionar as pessoas nessas salas. De novo, se você é o menos bem-sucedido, o menos rico, o mais burro da sala, você não vai impressionar ninguém. A única forma de impressionar é estando presente com as pessoas, olhando nos olhos delas, tendo curiosidade e demonstrando interesse real em conhecê-las, sem tentar falar sobre você, porque você não tem resultados que vão impressioná-las. Então nem tente. O objetivo é aprender com elas, deixar o jeito normal delas de existir se tornar o seu novo comportamento. Porque quando algo começa a parecer normal para você, quando deixa de parecer fora do seu alcance, quando você passa a se sentir confortável nessas situações, você começa a abrir portas, canais internos, para incorporar essa abundância, para criar oportunidades financeiras, buscar novos avanços na carreira, ser visto com outro nível de respeito, construir sua marca pessoal nessas salas e nesses setores, onde as pessoas vão começar a falar bem de você pelas suas costas. Você começa a caminhar em direção à abundância sem nem perceber. Por isso, a pergunta não é: eu estou pronto para essa sala? Eu nunca estive pronto para nenhuma dessas salas. A pergunta é: em que sala eu preciso entrar? Em que sala o meu eu do futuro precisa que eu entre hoje para destravar esse nível de abundância para ele? E esse é o fim do segredo número 4. Entre na sala onde você é a pessoa menos bem-sucedida. E o segredo número 5. Generosidade é a estratégia de riqueza mais subestimada. Esse aqui é um que você provavelmente não vai gostar. Porque ouvi Tony Robbins dizer que o segredo para viver é doar. E isso é tão verdadeiro, mas é tão difícil quando você não tem nada. É muito difícil dizer: como eu vou doar se eu não tenho nada? Quando você está quebrado, endividado, vivendo no cartão de crédito, é muito difícil pensar: preciso ser alguém que doa. Quando você vive na escassez, dia após dia, momento após momento, pensando: não, eu só preciso economizar. Economizar, economizar, economizar. Por isso, este último surpreende muita gente, porque parece contraintuitivo para quase todo mundo. E como dar mais leva a ter mais? Bom, nos últimos, cara, quanto tempo já faz? 14, 15 anos. Eu tenho sido um colaborador de várias organizações sem fins lucrativos. Uma delas é uma que eu amo muito. Chama-se Pencils of Promise. E eu me lembro que, muitos anos atrás, conheci o fundador da Pencils of Promise, Adam Brown, que é meu amigo. E ele me inspirou demais pela forma como doava e contribuía com o mundo.
porque ele começou a construir escolas para crianças em diferentes países quando fazia mochilão pelo mundo durante aqueles anos de pausa da faculdade. Ele viajava de mochila por Gana, Guatemala e Laos. Levava lápis e entregava para crianças. E ele se lembra de ter dado um lápis para uma criança e os olhos dela simplesmente brilharem. Era como se fosse o maior presente que ela poderia receber. E ele deu esse lápis para ele porque perguntou: "Ei, se tivesse uma coisa que você pudesse querer, sabe, um presente que eu pudesse te dar, ou uma coisa que você pudesse querer na vida, o que seria?" E ele disse: "Eu quero um lápis." E quando ele entregou, os olhos dele brilharam, porque ele queria um lápis. Ele só queria a chance de aprender. Ele queria ter a chance de aprender para um dia sair daquela situação na vila dele e criar algo maior para si mesmo. Por isso, receber um lápis foi um presente tão grande, porque acendeu um futuro maior que aquela criança nunca tinha visto antes. A capacidade de aprender, de ler e escrever, de ter ideias criativas e criar alguma coisa. E conheci o Adam. Acho, depois que ele já tinha construído talvez 5 escolas. Hoje, acredito que a organização já construiu mais de 500 ou perto de 1.000 escolas pelo mundo e ajudou crianças a desenvolverem sua educação junto com as comunidades locais, com os governos locais, para também apoiar a forma como eles querem que as coisas sejam feitas. Acho que já fazem talvez 15 anos, 15 anos, que contribuímos todos os anos para ajudar a construir escolas, financiar os professores e apoiar as crianças nisso. E isso começou porque, sabe, comecei a aprender esse princípio com as pessoas. Por estar nessas salas, eu perguntava para pessoas ricas, lá no começo, qual é uma das maiores chaves para ganhar mais? E muita gente dizia: "Você precisa doar mais. Você precisa doar mais." Sabe, é uma bênção estar nesta terra. É uma bênção ter a oportunidade de viver mais um dia. Ninguém tem garantia de viver este dia ou o de amanhã. E tantas pessoas vieram antes de você e te deram tanto. Este ambiente, este mundo, este prédio, este espaço, este trabalho, esta arte, este livro que você pode ler. Muita gente criou antes de você. Elas deram algo a você, direta ou indiretamente. E isso beneficiou a sua vida. Seja alguém que doa. Doe mais. Se você não tem dinheiro, doe tempo. Se você não tem tempo, doe conhecimento, doe recursos, doe o que puder. Toda pessoa rica que eu já entrevistei falou sobre generosidade como uma parte central da vida. Não porque fossem ingênuas, não porque não entendessem de negócios, mas porque entendiam algo mais profundo. Abundância não é uma quantidade fixa. Ela se expande quando você compartilha. Deixa eu repetir. Abundância não é uma quantidade fixa. Não é limitada. Ela se expande quando você compartilha. Quando você investe em algo, quando compartilha algo, quando oferece conhecimento, recursos, dinheiro, tempo, isso impacta as pessoas e não é limitado. E não estou dizendo para você sair dando todo o seu dinheiro todos os dias. Não é isso que estou dizendo. Mas estou dizendo que você pode doar uma parte do seu dinheiro. E quanto mais você se dispõe a se estender e contribuir com causas que importam para você, nas quais quer fazer diferença, em algum momento isso volta de formas diferentes. Talvez não venha diretamente dali. Mas essa ideia, essa filosofia, essa crença, essa base de eu sou alguém que doa, significa que isso abre a porta para a abundância. Agora, faça uma ressalva. Você não quer ser alguém que doa sem limites, porque às vezes, se encontrar um narcisista ou alguém extremamente aproveitador, essa pessoa vai sugar tudo de você até não sobrar nada. Por isso, a ressalva é que você precisa ter discernimento na vida com certas pessoas que só tiram, que também não têm gratidão, só querem tirar de você até levarem tudo. Não é disso que estamos falando. Você precisa de limites saudáveis. Às vezes é com família, amigos, colegas de trabalho, seja o que for. E você vai precisar aprender essas lições por conta própria, na prática. Mas ser alguém que doa e ser generoso é a porta de entrada para a abundância. A escassez diz: se eu der, vou ter menos. Mas a abundância diz: quando eu dou, abro a porta para mais. E as pessoas que seguram o dinheiro com mais força quase sempre são as que têm menos. E, na verdade, são as que têm menos alegria, menos esperança, menos positividade, menos inspiração, menos amor. Porque estão se agarrando com força demais a alguma coisa.
E as pessoas que doam com mais liberdade seu tempo, seus recursos, seu conhecimento, sua alegria, seu amor, são as que, de algum jeito, sempre parecem ter o suficiente. E transborda. Simplesmente transborda. E mesmo que ainda não tenham todo o dinheiro do mundo guardado agora, elas sabem que o dinheiro vai chegar até elas, que vão ter o suficiente para ficar bem e se sentem em paz com isso. Generosidade não é só uma virtude moral, embora seja uma ótima virtude moral. É uma ótima estratégia de negócios. Seja generoso. Nosso podcast, nosso programa é 100% gratuito. Claro, temos anúncios, temos patrocinadores, mas quem consome não precisa pagar pelo conteúdo. É gratuito. Se alguém disser, "Ei, Lewis, eu não posso pagar pelo seu livro, não posso pagar por um evento, um curso ou qualquer mentoria sua." Tudo bem. Queremos te dar a melhor informação possível. Todos os dias, você pode assistir a milhares de episódios de graça para melhorar a qualidade da sua vida e do seu negócio. É de graça. Generosidade é uma ótima estratégia de negócios. Doe. É uma estratégia energética. É uma estratégia de riqueza. E, quando você lidera com o coração ao doar, você constrói confiança com as pessoas. Constrói comunidade. Constrói lealdade. As pessoas querem estar perto de você. Elas pensam, "Ei, eu gosto desse cara. Eu gosto dessa mulher." São pessoas generosas, e essas coisas valem mais do que qualquer tática. Apenas seja alguém que doa. E esse é o fim do segredo número 5. Generosidade é a estratégia de riqueza mais subestimada. E quero te deixar com isto. Espero que você tenha gostado até aqui, mas quero te deixar com isto. Quero te deixar com um desafio de 30 dias para construir riqueza. No começo deste episódio, eu disse que você voltaria a isso como um ponto de virada na sua vida em relação ao dinheiro. E diria, sabe de uma coisa? Naquela vez, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, Lewis Howes fez aquele episódio sobre dinheiro que mudou o meu sistema de crenças. Mudou a forma como eu penso sobre dinheiro. E no final, ele falou sobre esse desafio de 30 dias para construir riqueza. Envie isto para seus amigos, para que eles entrem nesse desafio com você. E se você chegou até aqui e se sente pronto para mudar sua vida financeira, aqui está o que eu quero que você faça pelos próximos 30 dias. Quero que você faça uma auditoria das suas crenças sobre dinheiro. Volte ao começo deste vídeo. Nós falamos sobre suas crenças em relação ao dinheiro. Quero que você escreva todo pensamento ou crença negativa que você tem sobre dinheiro. De novo, a maioria de vocês não vai fazer isso. Mas se você está pronto para realmente começar a mudar a frequência e criar mais abundância na sua vida em relação ao dinheiro, preciso que pegue seu diário. Preciso que pegue uma caneta, seu diário. Ou abra agora o app de notas no celular e escreva todo o pensamento ou crença negativa que você tem sobre dinheiro neste momento. Não espere. Não diga, vou fazer isso amanhã. Faça agora. Caso contrário, quanto mais você adia, mais adia a geração de dinheiro para si mesmo. Depois de escrever todo o pensamento ou crença negativa que você tem sobre dinheiro, quero que responda. De onde isso veio? Quem te ensinou isso? E isso é mesmo verdade? Só porque é uma crença, não significa que seja verdade. É apenas uma crença a qual você se agarrou até agora, e ela foi verdadeira para você. Mas isso não significa que seja verdadeira para todo mundo, nem que precise continuar sendo verdadeira para você. É só uma crença na qual você ficou preso. Quero que você faça uma auditoria da sua renda. Quantas fontes de renda você tem? Escreva. Para onde está indo o seu tempo em relação a essa renda? Escreva isso. Para onde está indo o seu tempo extra agora, se não está indo para uma fonte extra de renda, ou para desenvolver uma habilidade extra que um dia possa te trazer renda? Quero que você identifique uma nova fonte que poderia estar construindo, seja no nível de uma habilidade, de um talento que no futuro possa virar uma fonte de renda. E quero que você faça um investimento em si mesmo, seja ele, e pode ser algo gratuito. Sabe, você também pode fazer algo de graça, pode ser um investimento do seu tempo, mas quero que você também faça um investimento em si mesmo. Pode ser um livro. De novo, temos. Ganhar dinheiro é fácil, mas existem muitos livros financeiros excelentes por aí. Pegue qualquer livro recomendado sobre aprender a lidar com dinheiro. Isto aqui é sobre a sua relação com o dinheiro. Também existem ótimos livros de investimento que eu recomendo. Pegue um livro, faça um curso, procure um mentor ou um mastermind. Um mastermind é um grupo de pessoas que normalmente são mais inteligentes que você. Eu participo de vários, porque tem muita gente mais inteligente do que eu, e quero estar nessas salas onde posso aprender mais. E se comprometa a aprender uma habilidade, como falamos, que vai te recompensar no futuro. Pode ser, vou aprender a escrever textos de venda, vou aprender a falar em público, vou aprender a desenvolver algum tipo de habilidade com IA. Seja qual for essa habilidade para você,
E quero que você comece a pensar em liderar com generosidade usando o seu conhecimento. Em vez de guardar seu conhecimento e suas informações só para você, seja mais aberto sobre o que aprendeu e sobre suas habilidades. Quero que você seja mais generoso com seu tempo ou seus recursos com alguém. E não faça isso esperando retorno. Apenas observe o que acontece quando você se torna alguém que doa e passa a doar mais. E se você fizer essas poucas coisas pelos próximos 30 dias, você não vai apenas pensar diferente sobre dinheiro, vai começar a se mover de outro jeito. E o dinheiro vai começar a se mover na sua direção de outro jeito. Agora, se você quiser se aprofundar ainda mais no que falamos hoje, de novo, meu livro, Ganhar Dinheiro é Fácil. Ele é um best-seller do New York Times. É o livro que eu gostaria de ter tido aos 25 anos, quebrado no sofá da minha irmã, porque ele me ensina tudo o que eu entendia errado sobre dinheiro. E ele fala sobre desenvolver uma mentalidade e uma relação mais profundas com o dinheiro, para que quando você tiver dinheiro, se sinta bem. E quando não tiver, aprenda a se sentir bem nessa relação também. Primeiro vem a mentalidade, entender seus hábitos com dinheiro e como destravar o dinheiro na sua vida. O link para pegar a sua cópia está na descrição abaixo deste podcast ou vídeo. Você pode ir na Amazon ou em qualquer livraria e comprar. De novo, ele se chama Ganhar Dinheiro é Fácil. E a riqueza que você quer não está fora do seu alcance. Você só nunca recebeu o mapa certo de como gerá-la. Agora você tem esse mapa, e é hora de começar a caminhar na direção dos seus sonhos. Espero que você tenha gostado deste episódio. Meu nome é Lewis Howes. Minha intenção, minha visão e minha missão são servir você para melhorar a qualidade da sua vida. Espero que isso tenha te dado um tempo para refletir sobre a relação que você tem com o dinheiro. E quero ver você começar a gerar mais para si mesmo e ter uma relação mais saudável com ele no futuro. E, se ninguém te disse isso ultimamente, quero te lembrar que você é amado, você tem valor e você importa. E está na hora de sair por aí e fazer algo grandioso. Se a manifestação não está funcionando para você, se você sente que tem trabalhado duro todos os dias para criar a vida dos seus sonhos e por algum motivo não está dando certo, talvez seja porque você é inteligente demais. Agora, deixa eu segurar, deixa eu voltar nisso em 1 segundo.